Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdos sensíveis e temas relacionados ao terror. A gente explora narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, se prepare para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Começando mais um episódio do Terror na Esquina. Eu sou o Fê, com a voz falhando e um pouco rouco, e eu tô aqui sozinho pra contar pra vocês o segundo nível do iceberg de creepypastas. Pelo menos o episódio 1 dele, né? Eu acho que a gente vai ficar mais um. Antes, eu tenho que falar pra vocês que o nível 2 de creepypastas são creepypastas clássicas, que são famosas, mas não na mesma extensão que as do nível 1. E a gente já falou de algumas delas aqui no podcast. Mas antes de falarmos sobre o iceberg, as creepypastas e ler algumas pra vocês, bora pros recadinhos? Primeiro eu vou falar do nosso Insta. Se você não segue a gente lá, é só procurar @terror na esquina e deixar lá o seu follow e ajudar a gente a espalhar a palavra do terror. É só procurar @terror na esquina. E lembra, a gente tem uma meta de 3.000 seguidores lá no Insta. A gente tá progredindo bem. Tem seguidores novos todos os dias, a gente tá chegando em 2.700 seguidores, mas ainda falta um pouquinho. Mas, como eu sou uma boa alma e não sou só mal, que conta histórias de terror pra vocês, eu decidi que, se a gente bater 50 comentários, eu digo, no Spotify, desse episódio, eu abro uma live pra todos. Daqui umas 2 semanas, por causa de agenda, mas eu abro uma live para todos lá no Insta ou no TikTok. Então, vai lá, comenta aí, deixa o seu comentário sobre o que vocês acharam do episódio, alguma sugestão. E o próximo é falar sobre o sistema de apoio. A gente tá com alguns bonecos em atraso, mas eu já tô tentando regularizar isso o mais rápido possível. Então aproveita que esse mês de julho é o último para vocês ganharem o boneco do Ikibar Bidiostein, que a partir de julho a gente vai lançar o calendário do novo boneco. E a gente vai entrar em votação lá no grupo da seita. Então você vai poder participar e escolher qual vai ser o próximo boneco que a gente vai começar a distribuir. Para você ser membro da nossa seita é só acessar apoia.se/terror na esquina, que além de você assinando o valor dos bonecos, você vai ter acesso ao nosso grupo, alguns episódios extras, que a gente teve um contratempo quanto às gravações da SCP, mas eu queria muito continuar com a SCP, mas eu quero sugestões, principalmente ao pessoal da seita que escuta, sobre quais episódios extras vocês gostariam de ter. E é bom que fica algo exclusivo pra seita e mais personalizado, que ao invés de eu só lançar os episódios da SCP como uma série, quem sabe a SCP não vira um podcast lado B do terror. Mas voltando, a gente tem o nosso grupo, vocês podem acompanhar as gravações e é bem divertido. Vira e mexe a gente tá comentando, soltando fofocas e comentando bizarrices do mundo lá no grupo. Dito isso, eu só tenho mais um comentário para que não fique tão longo os recadinhos. É que eu tava pensando em voltar com a lojinha do terror. Eu vou deixar a enquete aberta, na opção de você poder escolher de mais de uma resposta. Eu vou deixar uns 6 itens e eu vou montar uma lojinha em cima dos 3 itens mais vendidos. E se você souber de alguma indicação de dropshipping desses itens, vocês mandem uma mensagem, um e-mail pro terror, indicando se você trabalha com isso, pra gente poder trocar algumas ideias.
E se você tiver interessado também em adquirir alguns itens personalizados do podcast, deixa nos comentários do Spotify ou manda mensagem pra gente no Insta. Vamos começar a falar sobre o nível 2 do iceberg de creepypastas. Aqui a gente tá começando a ficar mais dark, só que ainda tá bem popularzão, então a gente já tem muitas carinhas conhecidas por aqui. Do nível 2 a gente não leu a maioria, como foi no nível 1, mas já lemos Bart Morto, Ted o Escavador ou Espeleólogo, Pornô Normal para Pessoas Normais, Randall Cove, A Casa Sem Fim, Polybius, 1999 e Você Viu Este Homem? São creepypastas que a gente já leu aqui no Terror. Eu vou deixar nos comentários o episódio de cada uma, porque eu não separei, mas já lemos. E no episódio de hoje eu vou ler Abandonado pela Disney, Barbie.avi, A Canção de Ninar do Hipno, O Inferno de Tomino e Meriana Modegar de Glasgow, que a gente tá no nível 2 de creepypastas. Esse nível 2 ele vai ser dividido em 2 episódios. Vai pular o próximo episódio vai ser sobre histórias assustadoras, mas o próximo a gente vai finalizar a parte 2. Só que temos um problema. Quando eu estava montando esse nível 2, eu percebi que temos muitas creepypastas referentes a jogos e desenhos, ou animes. Por exemplo, nós temos 2 creepypastas que falam de My Little Pony, e são 2 creepypastas muito grandes. Nós temos uma creepypasta que fala sobre NES Godzilla, que é imensa. A gente tem trocentas falando de Pokémon. Temos o Coma de Ash, nós temos o Red Estrangulado, Pokémon Creepy Black, temos a do Hipno, que a gente vai ler nesse episódio, Easter Egg, Neve no Monte Silver. Então, tem muita coisa de Pokémon. E eu acho que ficaria um pouco estranho eu focar nisso. Temos uma imensa do Mario. Então, eu pensei, eu vou escolher uma das imensas e vou ler para vocês. Eu vou escolher a do Godzilla porque ela é muito, muito, muito grande. Precisaríamos de um episódio exclusivo ou 2 para poder ler só ela. Então vai ficar Mario, My Little Pony e Pen Pal. Pen Pal ele não é sobre nada em específico, é só uma creepypasta grande. Eu vou deixar, na enquete lá no Insta. Eu vou deixar na enquete lá no Insta para poder decidir qual das grandes eu vou ler aqui no próximo episódio do nível 2. E além disso eu vou ler o Username 666, uma tirinha do Zalgo, falar um pouco sobre Zalgo, Tixi Toby e a teoria dos Rugrats, para a gente fechar o nível 2 e partir para o nível 3. Eu acho que essa introdução ficou um pouco grande, então eu vou ler Abandonado pela Disney para vocês, que foi uma creepypasta postada pelo Slime Beast no slimebeast.wikidot.com. E é uma creepypasta sobre a Disney. Nós temos fotos, eu vou postar algumas no Insta, não vou postar todas, mas o pessoal da seita tem acesso a todos os vídeos que se seguirão a partir de agora. E eu vou fazer o possível para upar o máximo de conteúdo para vocês de forma gratuita lá no Instagram. Muitos de vocês podem ter ouvido falar que a corporação Disney é responsável por pelo menos uma cidade fantasma real e viva. A Disney construiu o resort Treasure Island em Barker's Bay, nas Bahamas. Não começou como uma cidade fantasma. Os navios de cruzeiro da Disney realmente paravam no resort e deixavam turistas lá para relaxar no luxo. Isso é um fato. Pesquise por você mesmo. A Disney gastou 30 milhões de dólares no lugar. Sim, 30 milhões de dólares. Depois eles abandonaram. A Disney culpou as águas rasas, muito rasas para os seus navios operarem com segurança, e até culpou os trabalhadores, dizendo que, como eram das Bahamas, eram preguiçosos para trabalhar em horário regular. Aí termina a natureza factual das histórias deles. Não foi por causa da areia, e obviamente não foi porque os estrangeiros eram preguiçosos. Ambas são desculpas convenientes. Não, sinceramente eu duvido que essas razões fossem legítimas, porque eu não compro a história oficial.
por causa do Palácio do Mowgli. Perto da cidade de Emerald Isle, na Carolina do Norte, a Disney começou a construção do Palácio do Mowgli no final dos anos 90. O conceito era um resort temático da selva com um grande palácio no centro de tudo. Se você não conhece o personagem Mowgli, talvez se lembre da história O Livro da Selva. Se você não viu nenhum outro lugar, você conhece como o desenho animado da Disney de décadas passadas. Mowgli é uma criança abandonada na selva, essencialmente criada por animais e simultaneamente ameaçada e perseguida por outros. O Palácio do Mowgli foi um empreendimento controverso desde o início. A Disney comprou uma tonelada de terras caras para o projeto, e houve até um escândalo em torno de algumas das compras. O governo alegou eminent domain, ou a desapropriação por utilidade pública das casas das pessoas, e depois vendeu as propriedades para a Disney. Em um momento, uma casa que tinha acabado de ser construída foi imediatamente condenada sem explicação alguma. As terras tomadas pelo governo eram supostamente para algum projeto de rodovia fictícia, e sabendo muito bem o que estava acontecendo, as pessoas começaram a chamá-la de rodovia Mickey Mouse. Então, houve a arte conceitual. Um grupo de burocratas da Disney realmente realizou uma reunião da cidade. Eles pretendiam convencer todos de como este projeto seria lucrativo para todos. Quando mostraram a arte conceitual, um gigantesco palácio indiano cercado pela selva, com homens e mulheres em tangas e trajes tribais. Bom, a gente precisa dizer que todo mundo pirou, né? Estávamos falando de um grande palácio indiano, selva e tangas. Não apenas no centro de uma área relativamente rica, mas também uma área um tanto xenofóbica no sul dos Estados Unidos. Foi uma mistura questionável naquele momento da história. Um membro da plateia tentou invadir o palco, mas rapidamente foi contido pela segurança depois de conseguir quebrar um dos painéis de apresentação sobre o joelho. A Disney pegou essa comunidade e essencialmente a quebrou também. As casas foram arrasadas, a terra foi limpa e não havia absolutamente nada de qualquer um que pudesse fazer ou dizer sobre isso. TVs e jornais locais estavam contra o resort no início, mas alguma conexão insana entre os holdings de mídia da Disney e os locais entrou em jogo, e suas opiniões mudaram rapidamente. Enfim, a Treasure Island nas Bahamas, a Disney investiu milhões e depois partiu. A mesma coisa aconteceu com o Palácio do Mowgli. A construção foi concluída. Visitantes realmente ficam no resort. As comunidades vizinhas foram inundadas de tráfico e dos aborrecimentos habituais associados a uma onda de turistas perdidos e irritados. E então tudo simplesmente parou. A Disney fechou e ninguém sabia o que diabos pensar. Mas eles estavam bastante felizes com isso. A perda da Disney foi bastante hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não queriam isso desde o início. Sinceramente, eu não dei mais atenção ao lugar desde que eu ouvi que fechou há mais de uma década. Eu moro talvez a 4 horas de Emerald Isle, então realmente só ouvi os rumores e não experimentei nada disso em primeira mão. Então eu li este artigo de alguém que explorou o resort Treasure Island e postou um blog inteiro sobre todas as coisas loucas que encontrou lá. Coisas apenas deixadas para trás, coisas destruídas, desfiguradas, provavelmente arruinadas pelos ex-funcionários descontentes que perderam seus empregos. Caralho, os moradores locais de todos os lugares provavelmente tiveram uma mão em ruinar esse lugar. As pessoas lá se sentiram tão zangadas com a Treasure Island quanto as pessoas aqui com o Palácio do Mowgli. Além disso, havia rumores de que a Disney havia liberado seu estoque de aquário nas águas locais quando fechou, e isso incluía tubarões. Quem não gostaria de dar alguns socos e pontapés depois disso, né? Bom, o que eu tô querendo dizer é que esse blog sobre a Treasure Island me fez pensar. Mesmo que muitos anos tenham se passado desde o fechamento, eu pensei que seria legal fazer uma exploração urbana no Palácio de Mowgli. Tirar algumas fotos, escrever sobre minha experiência e provavelmente ver se havia alguma coisa que eu poderia levar para casa como lembrança. Eu não vou dizer que não perdi tempo indo lá, porque honestamente eu levei mais de um ano depois para encontrar a primeira vez aquele artigo da Treasure Island para finalmente ir até Emerald Isle. Durante aquele ano eu fiz muitas pesquisas sobre o resort do palácio, ou eu pelo menos tentei. Naturalmente, nenhum site oficial da Disney ou recurso mencionou o lugar. Isso foi apagado completamente. Ainda mais estranho, no entanto, foi que ninguém antes de mim aparentemente pensou em blogar sobre o lugar ou mesmo postar uma foto. Nenhum dos sites locais de TV ou jornais teve uma palavra sobre o lugar.
Embora isso fosse esperado, já que todos apoiaram a Disney. Eles não estariam lá louvando seu constrangimento, sabe? Recentemente eu descobri que as corporações podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover links dos resultados de pesquisa, basicamente sem motivo algum. Olhando para trás, provavelmente não é o que ninguém falou sobre o resort, mas sim que suas palavras foram tornadas inacessíveis. Então, no final, eu mal pude encontrar o lugar. Tudo que eu tinha era um mapa antigo que recebi pelo correio no final dos anos 90. Era um item promocional enviado para a pessoa que tinha acabado de ir à Disney World. E acho que, como estive lá no final dos anos 80, isso era recente. Na verdade, não pretendia ficar com isso. Ele simplesmente foi empurrado com os meus livros e quadrinhos da minha infância. Eu só me lembrei dele meses depois da minha pesquisa, e mesmo assim levei algumas semanas para localizar o baú de armazenamento onde os meus pais tinham jogado tudo. Mas eu o encontrei. Os locais não ajudam, pois a maioria eram migrantes que haviam mudado para a praia nos últimos anos, ou residentes antigos que apenas me olhavam com desprezo e faziam gestos obscenos no segundo em que eu conseguia dizer onde eu encontraria o palácio do Mowgli. A viagem me levou por um corredor extremamente longo de crescimento excessivo. Plantas tropicais que haviam corrido desenfreadamente e superpovoado a área e se misturavam com as espécies nativas de flora que realmente pertenciam lá e tentavam recuperar a terra. Eu estava pasmo quando eu cheguei aos portões do resort. Eram portões enormes, monolíticos, de madeira, cujos suportes pareciam ter sido cortados de sequoias gigantes. O portão em si estava marcado em vários lugares por pica-paus e ruídos na base por insetos perfuradores. Pendurado no portão havia uma folha de metal, algum sucateado aleatório, com letras pintadas à mão e em preto, abandonado pela Disney. Claramente obra de algum morador local do passado ou de um funcionário que quis fazer um pequeno protesto. Os portões estavam abertos o suficiente para passar a pé, mas não de carro. Então eu peguei minha câmera digital e o mapa, cujo verso mostrava o layout do resort, e eu segui a pé. Os terrenos internos do lugar estavam abandonados quanto à entrada. Coqueiros estavam descuidados e esfarrapados entre pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam em seu próprio lixo mal cheiroso, cheio de insetos. Havia uma espécie de contraste entre ordem e caos, com fileiras cuidadosamente plantadas de flores perenes misturadas a ervas daninhas altas e fedorentas e cogumelos pretos e enegrecidos. Tudo o que restava de qualquer estrutura ao ar livre eram madeiras quebradas e apodrecidas e vários pedaços carbonizados de material não identificado. O que provavelmente era um quiosque de informações ou um bar ao ar livre, agora era simplesmente um monte de entulhos variados, destroçados por vandalismo, passados e devastados pelo tempo. A coisa mais interessante nos terrenos era a estátua de Baloo, o urso amigável do livro da selva que ficava em um pátio em frente ao prédio principal. Ele estava congelado em um aceno alegre para ninguém, olhando para o espaço vazio com um sorriso bobo e dentuço, coberto por fezes de pássaros e envolto por videiras emaranhadas em sua plataforma. Me aproximei do prédio principal, o palácio, apenas para encontrar ao lado de fora do prédio coberto de grafites onde pinturas originais não tinham descascado. As portas da frente não estavam apenas abertas, elas tinham sido arrancadas de suas dobradiças e roubadas. Acima das portas da frente, ou na boca aberta onde elas deveriam estar, alguém mais uma vez pintou, abandonado pela Disney. Eu gostaria de poder te contar sobre todas as coisas incríveis que eu vi dentro do palácio. Estátuas esquecidas, caixas registradoras abandonadas, uma sociedade secreta completa de mendigos sem tetos. Mas não, o interior do prédio era tão desolado, tão vazio que realmente acho que as pessoas tinham roubado até os rodapés das paredes. Tudo que era grande demais para roubar, balcões, mesas, árvores falsas gigantes, tudo estava descansando em meio a essa câmara ecoante vazia que amplificava cada um dos meus passos como o lento ratatá de uma metralhadora. Eu conferi o mapa do chão e fui para todos os lugares que pareciam de alguma forma interessante. A cozinha, como você imagina, uma área industrial de preparo de alimentos com todos os eletrodomésticos e espaço, sem despesas poupadas. Cada superfície de vidro estava quebrada, cada porta derrubada de suas dobradiças, cada superfície de metal chutada e amassada. O lugar inteiro cheirava a urina muito antiga.
Um enorme freezer, que nem de longe estava frio agora, tinha fileiras após fileiras de espaços vazios nas prateleiras. Ganchos pendiam do teto, provavelmente para pendurar cortes de carne. Enquanto eu estava lá dentro por um momento, eu notei que eles estavam balançando. Cada gancho balançava em uma direção aleatória, mas seus movimentos eram tão lentos e pequenos que era quase impossível de ver. Eu imaginei que tinha sido causado pelos meus passos, então parei um de balançar, segurando ele com meu punho, e depois, cuidadosamente, soltando, mas em questão de segundos ele começou a balançar de novo. Os banheiros públicos estavam no mesmo estado que o resto do lugar. Assim como no Resort Treasure Island, alguém tinha sistematicamente quebrado cada vaso sanitário com cocos e outros objetos. Havia cerca de meio centímetro de água estagnada e fedorenta no chão. Eu então não fiquei lá por muito tempo. O que era estranho é que os vasos sanitários e as pias, e os bidês nos banheiros femininos, pingavam e vazavam, simplesmente corriam livremente. Parecia para mim que eles deveriam ter desligado a água há muito tempo. Muito tempo. Havia muitos quartos no resort, mas naturalmente não tive tempo para olhar todos eles. Os poucos que eu espreitei estavam igualmente destruídos, e eu não esperava encontrar nada lá. Pensei que havia realmente uma televisão ou rádio em um quarto, pois realmente acho que eu ouvi uma conversa quieta saindo de lá. Embora fosse como um sussurro, provavelmente minha respiração ecoando no silêncio, ou apenas outro caso do som da água corrente pregando peças na minha mente. Foi isso que soou. Eu não acreditei. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Seu pai te disse. Eu sei, isso parece ridículo. Eu tô apenas te contando o que eu experimentei porque eu pensei que poderia ter algo funcionando naquele quarto. Ou pior, alguns sem-tetos que se esconderam lá e provavelmente me esfaqueariam. Na frente das portas do palácio de novo, eu percebi que não tinha encontrado nada de interessante e tinha perdido a viagem. Ao olhar pela porta, eu notei algo interessante no pátio que aparentemente tinha perdido. Algo que daria pelo menos uma coisa para mostrar por todo o meu trabalho, mesmo que fosse apenas uma foto. Havia uma estátua realista de uma Python, talvez 15 metros de comprimento, enrolada e tomando sol em um pedestal bem no centro da área. Estava quase na hora do sol começar a se pôr, então a luz caía sobre o objeto de uma forma perfeita para uma fotografia. Eu me aproximei da Python, tirei uma foto, então fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei de novo para capturar os detalhes do seu rosto. Lenta, casualmente, a Python levantou a cabeça, olhou diretamente para os meus olhos, se virou e deslizou para fora do pedestal, através da grama e para dentro das árvores. Sua cabeça desapareceu na floresta muito antes do seu rabo deixar o local de tomada de sol dela. A Disney havia soltado todos seus animais exóticos nos terrenos. Bem ali, no meu mapa de planta baixa estava a casa dos répteis. Eu deveria ter sabido. Eu li sobre os tubarões na Ilha do Tesouro e eu deveria ter sabido que eles fariam isso. Eu fiquei perplexo, completamente estupefato. Minha boca deve ter ficado aberta por muito tempo antes que eu voltasse à terra e a fechasse. Eu pisquei algumas vezes e recuei de onde a cobra tinha estado. Mesmo que tivesse totalmente desaparecido, eu não estava correndo nenhum risco, e eu recuei para dentro do prédio. Levou algumas respirações profundas e tapas na minha própria cara para eu me reerguer depois disso. Eu procurei um lugar para me sentar, pois as minhas pernas estavam começando a se sentir como gelatina nesse ponto. Claro, não tinha um lugar para sentar, a menos que eu quisesse me deitar no vidro quebrado no tapete de folhas mortas ou me arrastar até a mesa de confiabilidade duvidosa. Eu havia visto algumas escadas perto do saguão do palácio e decidi ir para lá para descansar e me sentir melhor. As escadas estavam suficientemente longe da frente do prédio para estar relativamente limpa, exceto por alguma acumulação surpreendente de poeira. Tirei uma cunha de metal da parede, de novo pintada com o lema abandonado pela Disney, com o qual eu já estava acostumado. Coloquei a cunha nas escadas e me sentei nela para manter pelo menos um pouco de limpeza. A escadaria levava para baixo, abaixo do nível do solo. Usando o flash da minha câmera como uma espécie de lanterna improvisada, eu pude ver que a escada terminava em uma porta de malha de metal com um cadeado. Um aviso na porta. Um aviso real, dizia: apenas mascotes, obrigado. Isso animou um pouco meu espírito por dois motivos. A primeira, uma área apenas para mascotes certamente teria alguma coisa interessante em seus dias
Aí vem o segundo ponto, o cadeado ainda estava no lugar. Ninguém tinha descido lá, nem os vândalos, nem os saqueadores, ninguém. Este era o único local onde eu poderia realmente explorar e talvez encontrar algo interessante para fotografar ou desonestamente roubar. Eu tinha chegado ao palácio basicamente concordando comigo mesmo que estava tudo bem pegar o que eu quisesse, porque, bom, abandonado. Não foi difícil arrombar o cadeado. Bom, na verdade isso está errado. Não foi difícil quebrar a chapa de metal na parede a qual o cadeado estava preso. O tempo e a decadência fizeram a maior parte do trabalho para mim, e eu consegui dobrar a chapa de metal o suficiente para retirar os parafusos da parede. Algo que aparentemente mais ninguém tinha pensado ou não tinha sido capaz de fazer na época. A área apenas para mascote foi apenas uma mudança surpreendente e muito bem-vinda em relação ao resto do prédio que eu tinha visto. Para começar, cada segunda ou terceira lâmpada fluorescente no teto estava acesa, mesmo que piscasse e desbotasse aleatoriamente. Além disso, nada tinha sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e a exposição definitivamente estivessem fazendo seu estrago. Havia mesa com bloco de notas e canetas, havia relógios, até um relógio de ponto na parede, completo, com cartões de pontos preenchidos. Cadeiras estavam espalhadas ao redor e havia até uma pequena sala de descanso com uma televisão antiga, cheia de estática, e comida e bebida podre pelos balcões. Era como naqueles filmes pós-apocalípticos onde tudo é deixado no estado de evacuação. Enquanto eu percorria os corredores do labirinto subterrâneo da área apenas para mascotes, os visuais só ficavam mais e mais interessantes. À medida que eu avançava, mesas e escrivaninhas estavam derrubadas, papéis espalhados e quase fundidos com o piso úmido, e um grande tapete de mofo estava lentamente tomando conta do verdadeiro revestimento do chão vermelho em decomposição. Tudo estava meio esponjoso. Qualquer coisa de madeira se desintegrava em mingau quando eu aplicava o menor esforço. E roupas penduradas em ganchos em uma das salas simplesmente caíam em fios úmidos se eu tentasse desenganchar. Uma coisa que me incomodou foi que a luz estava tornando cada vez mais escassa e pouco confiável à medida que eu avançava para as profundezas úmidas e sufocantes do lugar. Finalmente cheguei a uma porta listrada, preta e amarela, com as palavras Preparações de Personagem 1 estampadas nela. A porta não abria de imediato. Eu imaginei que provavelmente era onde os trajes estavam guardados e eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça distorcida e fedorenta. Por mais que eu tentasse, qualquer ângulo ou truque, a porta não se mexia. Isso até que eu desisti e comecei a me afastar. Foi então que eu vi um leve estalo e a porta rangeu lentamente se abrindo. Dentro, o quarto estava completamente escuro, totalmente preto. Usei o flash da câmera para procurar um interruptor de luz na parede ao lado da porta, mas não tinha nada. Enquanto eu fazia minha busca, eu fui arrancado da minha sensação de excitação por um alto zumbido elétrico. Fileiras de luzes no teto se acenderam de repente, piscando e desbotando com as que eu tinha passado. Levou um segundo para que os meus olhos se ajustassem, e parecia que a luz ia continuar ficando cada vez mais brilhante até que todas as lâmpadas explodissem. Mas justo quando eu pensei que chegaria àquela fase crítica, as luzes diminuíram um pouco e se estabilizaram. O quarto estava exatamente como eu tinha imaginado, vários trajes da Disney pendurados nas paredes, completamente montados como estranhos cadáveres de desenho animado, pendurado em luzes invisíveis. Havia um rack inteiro de tangas e roupas nativas em cabides no fundo. O que achei estranho, e o que eu queria fotografar imediatamente, era o traje do Mickey Mouse no centro do quarto. Ao contrário dos outros trajes, ele estava deitado de costas no centro do chão, como uma vítima de assassinato. A pele do traje estava podre e se desfazendo, criando manchas sem pelos. O que era mais estranho, no entanto, era a coloração do traje. Era como um negativo fotográfico do verdadeiro Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Suas calças vermelhas e normalmente eram azul claras. A visão foi perturbadora o suficiente que eu realmente adiei fotografar a coisa até o final. Fiz uma foto dos trajes pendurados na parede, ângulos ascendentes, ângulos descendentes, fotos laterais para mostrar uma fileira inteira de rostos desenhados animados, congelados e putrefatos, alguns com olhos de plástico faltando. Então decidi encenar uma foto. Apenas uma das cabeças dos personagens desgrenhados no chão, escorregadio e sujo. Alcancei a cabeça atrás do Pato Donald e removi cuidadosamente para que a coisa não se desfizesse nas minhas mãos.
Enquanto eu olhava para o rosto da cabeça mofada e de olhos arregalados, um som alto de estrondo me fez pular de susto. Olhei para baixo para os meus pés e ali entre os meus sapatos estava um crânio humano. Ele tinha caído da cabeça do mascote e estilhaçado em pedaços ao meu pé. Apenas o rosto vazio e a mandíbula inferior permaneceram me encarando. Soltei imediatamente a cabeça do pato, como era de se esperar, e me afastei em direção à porta. Ao ficar parado na porta, eu olhei para trás para o crânio no chão. Eu tinha que tirar uma foto disso, sabe? Eu tinha que, por qualquer número de razões que podem parecer bobas, mas apenas se você não pensar bem. Eu precisaria de provas do que aconteceu, especialmente se a Disney fosse de alguma forma fazer isso desaparecer. Eu não tinha dúvida desde o início que, mesmo que fosse apenas negligência grave, a Disney era responsável por isso. Foi o motivo pelo qual o resort tinha fechado e eu era o único fora da Disney que sabia. Eu. Foi então que o Mickey, aquele negativo fotográfico, o oposto do Mickey no meio do chão, começou a se levantar. Primeiro se sentando, depois se levantando. O traje do Mickey Mouse, ou quem quer que estivesse dentro dele, ficou ali no centro do quarto. Seu rosto falso apenas me encarando enquanto eu murmurava: "Não, não". Com as mãos trêmulas, um coração violentamente pulsante e pernas que mais uma vez se transformaram em gelatina, consegui levantar a câmera e mirar no oposto que agora me observava silenciosamente, com a cabeça inclinada. A tela da câmera digital mostrava apenas pixels mortos na forma daquela coisa. Era uma silhueta perfeita do traje do Mickey. Conforme a câmera se movia em minhas mãos instáveis, os pixels mortos se espalhavam, arruinando a tela onde quer que a silhueta do Mickey se movesse. Então a câmera morreu. Ficou em branco e silenciosa e quebrada. Levantei os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse. "Ei!" ele disse com aquela voz do Mickey Mouse abafada, pervertida, mas perfeitamente executada. "Você quer ver minha cabeça sair?" Ele começou a puxar a própria cabeça, movendo os seus dedos desajeitados e enluvados ao redor do pescoço com movimentos impacientes e de um arranhão, semelhantes aos de um homem ferido tentando se libertar das mandíbulas de um predador. Enquanto ele enfiava os dedos no próprio pescoço, tanto sangue, mas tanto sangue espesso, coalhado e amarelo. Eu me virei enquanto ouvia um rasgo doentio de tecido de carne. Eu só me importava em fugir. Acima daquela porta da sala eu vi uma última mensagem arranhada no metal com osso ou unha, abandonado por Deus. Eu nunca tirei as fotos da câmera. Eu nunca escrevi um post no blog sobre isso. Depois que eu fugi daquele lugar, eu fugi da minha sanidade. Se não pela minha própria vida, eu soube porque a Disney não queria que ninguém soubesse daquele lugar. Eles não queriam que ninguém, como eu, entrasse. Eles não queriam que nada parecido saísse. E aí, gente? O que vocês acharam? Nossa, essa creepypasta foi intensa. Gostei. Eu não sabia que ela existia, sabe? Demorou pra achar aí 138 episódios? Caramba. Vou mandar foto dos resorts pra vocês. Primeiro eu vou mandar do Treasure Island. Foi a única que eu encontrei fotos. E agora eu vou mandar da Emerald Isle, onde a princípio iria ser construído o resort. Bel comentando: "Eu nunca mais pisava nesse lugar e não deixava ninguém ir. Tá amarrado. Ô, Glória, tá repreendido." Bom, eu adoraria fazer uma exploração urbana nesse lugar, viu? De verdade mesmo. Pena que aqui na região tem poucos lugares que eu conheço que dê pra fazer uma urban exploration legal. Mas, quem sabe não rolaria, hein? Tem moral. A Mandy comentou: "Qualquer coisa da Disney me assusta." E sim, Mandy, a Disney é bizarra, né? Mesmo sendo bizarra, eu gostaria de conhecer, sabe? Os desenhos antigos eu acho muito subliminar de coisas que crianças não entenderiam. Agora, vendo como adulto, eu não tô falando daquelas mensagens, que tipo, a lata de sardinha enrolado parece um pênis. Não, eu tô falando, tipo, questões que não abordariam com crianças hoje em dia, sabe? Mas também a gente tá falando, tipo, de década 80, 90 pra crianças dos anos 2010. Então, é bizarro. Sim. A Mandy continuou falando aqui que ela tava bugada. Tava lembrando com o irmão dela como eles, eu acho que a Disney representava os negros. Que era um desenho preto com a boca vermelha.
Sim, nossa, isso é tenso, né? E, tipo, levantando essa questão do Palácio do Mowgli, a questão das tangas, né? Essa questão de copiar a cultura, mas de uma forma super caricata, do tipo, porra, só porque é um parque temático com um tema indiano, as pessoas só andam de tangas sabe? E outra que você não precisa caracterizar desse jeito, caricaturar desse jeito. A cultura é muito extensa. Eu acho que hoje a gente entende melhor isso do que o pessoal naquela época. Na verdade, a gente entende e a gente pratica, né? Que antes eles só entendiam. Bom, seguindo, temos Barbie.avi e não se trata de Barbie, fica a dica. Isso aconteceu comigo alguns meses atrás e eu só preciso compartilhar com alguém. Tudo começou na festa do meu amigo. Ele é um artista que alugou um loft na parte industrial da cidade. Se você consegue imaginar como era o local como o Detroit na década de 20, é assim que essa área se parece. Um monte de antigas fábricas do início do século 20 amontoadas em 10 quarteirões. A maioria delas está abandonada. Eu acabei bebendo um pouco demais naquela noite e decidi dormir no sofá do loft. Acordei por volta das 4 da manhã, o sol ainda não tinha aparecido, mas dava para distinguir as coisas na fraca luz azul. Fui ao banheiro, cuidadosamente evitando as pessoas que estavam desmaiadas no chão. Enquanto estava lá, olhei pela janela do banheiro e vi o panorama de decadência urbana deserta. Me lembrei de quanto gosto de lugares assim era tão escuro e desprovido de vida, e estranhamente sereno. Voltei para o sofá e tentei dormir. Depois de 45 minutos encarando o teto, eu decidi que não queria ficar mais ali. Então eu engoli meu orgulho e decidi acordar minha namorada para pedir carona, já que andar pelas ruas vazias naquele horário não era uma opção. Sendo uma namorada incrível, ela topou na hora. Ela disse que estaria lá em meia hora e que me ligaria quando estivesse do lado de fora. Meu celular morreu 10 minutos depois, então eu decidi sentar perto da janela e esperar pelo carro dela. Fiquei lá por um tempo. Aos poucos, meus olhos começaram a pesar e eu comecei a cochilar. Um barulho estrondoso lá fora me acordou. Não foi alto, mas o suficiente para me trazer de volta à realidade. Olhei pela janela e examinei a área, mas eu não vi nada. No entanto, no outro lado da rua, perto de uma montanha de sacos de lixo e de uma daquelas enormes caçambas, eu vi um computador e um monitor jogado no chão, que não estavam lá antes. Quando minha namorada chegou, eu desci e a cumprimentei. Justo quando estava prestes a entrar no carro, eu me lembrei de um amigo que tinha queimado a fonte de alimentação dele. Então eu decidi ir até lá, até a caçamba de lixo, para ver o que eu poderia aproveitar. O monitor não servia para nada, mas a torre parecia não ter sofrido quase nenhum dano. Então coloquei no porta-malas e a gente partiu. Uma semana se passou e eu tinha completamente esquecido da torre até que minha namorada ligou para avisar que ainda estava no porta-malas e que ela queria tirá-la de lá. Naquela noite eu levei para casa. Antes de desmontá-la, eu decidi ligá-la no meu computador para ver se ainda estava funcionando. E para minha surpresa funcionava. Tava rodando o Windows XP e parecia ter sido limpo. Decidi fazer busca por palavras como peitos e vaginas na esperança de encontrar algum esconderijo secreto cheio de pornografia deviante estranha que o antigo proprietário tinha esquecido. Curiosidade mórbida, eu acho, mas minha busca não encontrou nada. Não tinha arquivo de imagem. Então busquei por filmes e um apareceu. Era um arquivo .avi, dentro de uma pasta intitulada Barbie, escondida nos diretórios Windows/Sistema 32. Então eu reproduzi. E é aqui que as coisas ficam perturbadoras. O filme tinha cerca de 1 hora de duração e era composto por imagens aparentemente brutas e exportadas. As imagens mostravam uma mulher sentada numa cadeira e falando com um fundo branco. Pulei boa parte do filme, e era sempre a mesma tomada contínua. Decidi assistir todo o vídeo para descobrir sobre o que ela estava falando. 15 segundos depois, o áudio ficou extremamente ruim e sua voz foi afogada em estática e ruído de fundo. Eu não conseguia entender nada. Importei o vídeo para o Final Cut e tentei ajustar os níveis para isolar sua voz. Isso ajudou um pouco, mas ainda não conseguia ouvir o que ela estava dizendo. Fiquei intrigado agora e comecei a prestar muita atenção em seu rosto e linguagem corporal. Parecia que ela estava sendo interrogada, pois parava às vezes para ouvir e depois continuava falando.
Cerca de 15 minutos depois, seu rosto começou a ficar vermelho e se contorcer como se as perguntas estivessem incomodando. Mas ela continuou a respondê-las mesmo assim. Pouco depois ela começou a chorar e ela soluçava histérica durante todo o filme. Uma das poucas palavras que consegui ler de seus lábios foi, entre aspas, skin, que seria pele. Ela repetiu essa palavra muitas vezes ao longo do vídeo, e em um momento até puxou a pele do braço e morejou a palavra. Parecia estar insatisfeita com isso. A tensão continuou a aumentar e cerca de 40 minutos depois ela estava chorando tão intensamente que mal conseguia olhar para a câmera. Ela parou de falar nesse ponto, o restante do vídeo foi apenas ela chorando com a cabeça baixa. Curiosamente, ela não se levantou ou se moveu, e a tela simplesmente ficou preta. Eu fiquei completamente perplexo. Eu assisti o vídeo inteiro muitas vezes naquela noite, tentando encontrar inflexões e nuances em seus movimentos que revelassem algo a mais sobre o que estava acontecendo. Eu senti tão insatisfeito que eu queria saber mais. Foi quando eu percebi que ainda tinha mais 10 minutos na linha de tempo após a tela ficar preta. 2 minutos depois de escuridão, tinha mais imagens. A imagem era extremamente tremida, quase impossível de assistir, e mostrava um par de pernas caminhando ao longo de trilhos de trem. Minha suposição é que a câmera foi deixada ligada acidentalmente enquanto era transportada para algum lugar. A pessoa neste vídeo caminhou ao longo dos trilhos por cerca de 6 minutos. Depois virou para a floresta e caminhou sobre o que pareciam folhagens achatadas por uma peça de compensado. A pessoa continuou nessa estrada improvisada de compensado até o final do clipe. Meu coração começou a bater com excitação porque havia trilhos de trem a algumas milhas de distância que pareciam muito semelhantes aos de vídeo. Meu coração começou a bater com excitação porque havia trilhos de trem a alguns quilômetros de distância que pareciam muito semelhantes aos dos vídeos. Eu tinha que conferir isso. Eu liguei para o meu amigo Ezra, que tem 1,93 e 113 quilos, na maior parte por músculos, e consegui convencê-lo a embarcar a uma pequena aventura comigo. Eu mesmo não sou fraco, mas eu senti que se eu fosse vagar pelo bosque procurando sei lá o que, um pouco mais de músculo não faria mal. A ideia toda de investigar este vídeo me deixou tão animado que eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, em um sábado ensolarado, peguei minha lanterna, minha faca, uma keybar de 18 centímetros com acabamento fosco e bordas serrilhadas e fui buscar Ezra. Quando eu cheguei à casa dele, ele nem estava acordado. Quando eu o acordei, basicamente mandou eu me fuder. Eu já estava pronto mentalmente, preparando para fazer isso, então decidi seguir em frente sem ele. Estacionei meu carro na estação de trem, peguei minhas coisas e pulei nos trilhos. Depois de caminhar por cerca de 2 horas, vi um pedaço quebrado de compensado e meus joelhos quase cederam de excitação. Procurei na folhagem próxima e tava lá, uma trilha de compensados levando para a floresta. Eu caminhei lentamente ao longo da trilha, prestando muita atenção em tudo. Eu parava ocasionalmente, ajoelhava e ouvia qualquer coisa ou alguém, mas estava tudo tão silencioso. Foi uma das coisas mais nervosas que eu já fiz na vida. Eu não sabia o que esperar no final dessa trilha. A densa linha de árvores deu lugar a uma pequena clareira de campo gramado. Então eu vi uma casa sendo consumida pela floresta. Pelo aspecto dela, ninguém morava ali há talvez uns 20 ou 30 anos. Peguei minha câmera e tirei algumas fotos. A alguns metros da casa tinha um galpão de ferramentas feito de chapa de metal enferrujada. Eu fiquei ali entre as árvores por um tempo observando tudo. Eu não quis entrar no campo aberto. Tinha um pressentimento ruim de que algo poderia me ver. Demorei um pouco para reunir coragem para ir para casa. A porta estava entreaberta e eu a empurrei com a lanterna e senti um alívio ao ver o interior que estava bem iluminado. Guardei a lanterna, peguei minha câmera e tirei mais algumas fotos. Não tinha móveis. O chão estava cheio de tijolos, madeira e outros destroços. E algumas das paredes tinham enormes buracos. Ao explorar mais dentro, eu vi algumas coisas que não dei muita atenção naquele momento, mas agora, pensando bem, me perturbam profundamente. A primeira coisa que pareceu um pouco estranha foi que uma das portas da primeira sala, que eu imaginei levar ao porão, parecia um pouco nova demais para estar naquela casa. Além disso, era a única porta que estava trancada. Também quando subi para o segundo andar, eu vi algumas cadeiras e uma mesa dobrável que também parecia um pouco nova demais para estar ali. Mas o que mais me perturbou foi o banheiro. A poeira no espelho tinha sido limpada e na banheira tinha um plástico transparente que ainda tinha gotas de água, presumivelmente da última vez que foi lavado. Foi então que ouvi um gemido muito alto. Pulei pela janela do segundo andar e corri de volta para os trilhos.
No meio do caminho eu percebi que o gemido provavelmente era um cano de água se expandindo ou contraindo. Aquele breve momento de alívio deu lugar ao horror quando me perguntei por que a água estaria correndo em uma casa abandonada no meio daquele maldito bosque. Já se passaram um pouco mais de 2 meses desde que isso aconteceu e eu não voltei lá. E também não pretendo. Eis aqui a foto tirada de dentro da casa. É uma janela com uma esquadria de alumínio voltada para o galpão com chapas enferrujadas. A Mandy falou que muita safadeza procurar coisas pornografia no computador dos outros. E a Bel falando aqui, um casebre desse Jesus, que medo daquele mato ali atrás. Sim, e Mandy falando, amo lugares abandonados, vamos fazer um Rubex em São Paulo. Tem algum lugar que você queira ir? Tem um canal do Lolo Bolado, cara. Eu sigo ele desde quando ele era um canal pequenininho. Eu adoro as aventuras que ele faz. Ó, ele é um bom pra chamar, hein? Quem sabe não faz um relato dos assustadores de Urbex e chama ele pra participar. Aí, ó, pra fortalecer o nosso Urbex, a Bel falou que encararia, não sozinha, mas com a gente sim. É, gente. Tem vídeo, vou tentar subir pra vocês. Eu não sei se eu vou subir junto com o post de episódio, se eu vou subir como um reel. Mas vocês poderiam ajudar a fortalecer lá, hein? Aqui no chat já tem um dos vídeos, depois eu mando os outros 3 lá. E agora que a gente vai falar sobre poemas de Pokémon, o Mandy comentou: poema de Pokémon, olhinho de coração, realidade de poema de Pokémon, carinha assustada, que veremos agora. Bom, ela é uma lullaby, ou uma canção de niná, que eu não vou cantar pra vocês, mas eu vou declamar. Eu acho que eu deveria falar sobre quem é Hypno antes, né? Vamos lá. O Hypno, ele é um Pokémon bípede, ligeiramente humanoide que tem a pele amarela. Ele tem orelhas triangulares com interior marrom, olhos sonolentos e um grande nariz. No pescoço ele tem uma juba de pelo branco, que é mais longa na fêmea. Hypno tem 5 dedos em cada mão e segura um pêndulo na esquerda. O pêndulo se assemelha a um anel prateado e plano e é usado para hipnotismo. Hypno nunca é visto sem ele. Ele tem 3 dedos em cada pé, que também tem uma almofada rosa na parte inferior. O Hypno é capaz de fazer as pessoas dormirem balançando o seu pêndulo. É conhecido por residir longe dos humanos e em estradas menos movimentadas. Enquanto aguarda sua presa, ele ilustra seu pêndulo. Se alguém passar, Hypno vai hipnotizar e vai comer seus sonhos. Ele carrega pessoas que têm bons sonhos e é até conhecido por roubar uma criança em um ponto. No entanto, na região de Alola, ele ataca principalmente o Comalas, e em caso de Hypno visitando humanos são notavelmente raros. Alguns Hypnos são até conhecidos por auxiliar médicos em hospitais quando seus pacientes não conseguem dormir à noite. Na escola de treinadores em Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, um Hypno é mostrado capaz de criar ilusões, nomeadamente disfarçando-se de humano e fazendo com que crianças ilusórias apareçam. Eu acho que a gente tem um bom disclaimer sobre quem é Hypno. Esse trecho foi tirado do Bulbapedia. Então vocês têm noção de que ele é um Pokémon que ele manipula o sono. Então aqui a gente já consegue ler para vocês a música / poema. Vem, criancinhas, venham comigo. Seguros e felizes vocês vão estar. Longe dos seus lares agora vamos correr. Com Hypno vocês vão ter muita diversão. Ó, criancinhas, por favor não chorem. Hypno não vai fazer mal a uma mosca. Sejam livres para brincar. Venham pra minha caverna comigo ficar. Ó, criancinhas, por favor não se debatam. Essas cordas, eu sei, elas vão aguentar firme. Hypno diz que isso é verdade, mas infelizmente Hypno mentiu para vocês. Ó, criancinhas, vocês não devem partir. Suas famílias vão sentir falta de vocês. Suas mentes vão se desfazer nas costuras, permitindo que eu assombre seus sonhos. Mas certamente todos vocês devem saber que é hora de vocês irem. Ó, criancinhas, vocês não foram espertas. Agora vocês vão ficar comigo para sempre.
Então temos aqui mais uma creepypasta, ou a Hypnos Lullaby, ou a canção de Nina do Hipno, que vocês vão poder ver também o vídeo, vou deixar pra vocês com a música original, que é bem bizarrinha também, só pra dar mais um gostinho de creepypasta pra vocês. A próxima creepypasta é o Tomino's Hell, ou o Inferno de Tomino, que é uma creepypasta japonesa. O Tomino's Hell foi escrito por Saijo Yaso para sua 27ª coleção de poemas Sakin, ou Pó de Ouro em português, em 1919. Existe uma lenda japonesa que o envolve, a qual afirma que ele deve ser lido apenas mentalmente e nunca em voz alta. Então, se você chegou até aqui e você quer que eu leia esse poema em voz alta pra vocês, vocês precisam se inscrever no apoia.se/terror na esquina pra vocês salvarem a minha vida, senão eu vou ser levado pelo Tominos. Cara, pô, se fala que nunca é pra ler em voz alta, eu tô aqui lendo pra vocês, vocês não acham que eu mereço? Se eu for amaldiçoado, quem vai sofrer as consequências vai ser eu. Até a mente tá fortalecendo aqui, ó, a gente salva a vida do Fê. Não se sabe ao certo como esse rumor começou, mas disse que coisas trágicas acontecerão, se você o ler em voz alta. A história costumava ser muito popular no Second Channel. Muitos usuários afirmavam que nada aconteceu depois de lê-los e postaram fotos de vídeos com prova, mas também houve postagens em que os usuários não voltou para apontar os resultados. Se você decidir lê-lo em voz alta, é melhor falá-lo em japonês. Uma tradução alternativa e mais precisa por David Boltz pode ser encontrada aqui. Mas eu não vou ler em japonês, porque eu não sei falar japonês. Então eu vou ler em português pra vocês, porque eu tô aqui destemido em enfrentar as coisas trágicas que vão acontecer comigo. Sua irmã mais velha vomita sangue. Sua irmã mais nova cospe fogo. E o adorável Tomino vomita contas de vidro. Tomino desce sozinho ao inferno, onde reina a escuridão e nenhuma flor floresce. Será que a pessoa que empunha um chicote é a irmã de Tomino? Fique imaginando de quem é o sangue que mancha o chicote. Bata, bata, não bata. No inferno infinito há apenas um caminho. Conduza-o ao sombrio inferno, a ovelha dourada ao roxinol. Quanto você pode colocar num saco de couro? Preparação para a jornada para o inferno infinito. A primavera chega na floresta e no vale, nos 7 meandros do vale sombrio do inferno. Na gaiola o roxinol, no caminho a ovelha. Lágrimas nos olhos do fofo Tomino. Cante roxinol, na chuva da floresta. Ele grita com saudade da sua irmãzinha. O grito ecoa pelo inferno. A peônia da raposa floresce, circulando pelas 7 montanhas e 7 riachos do inferno. A jornada solitária do fofo Tomino, se eles estão no inferno, traga-os aqui. A agulha do marcador de sepultura vermelha. Eu não vou perfurar a agulha vermelha nos marcos do pequeno Tomino. Esse foi o poema. A princípio não foi assustador, mas tem alguma coisa trágica a acontecer comigo, aí sim vai ser assustador, porque eu vou assombrar todo mundo que escuta o Terror na Esquina. Bom, temos uma imagem muito popular associada a essa creepypasta que estou mandando aqui no chat para vocês. Chat, peraí, estou mandando. Uma foi, agora eu preciso baixar outra. Just a moment. Bom, a imagem associada a essa história é uma versão cortada de uma pintura de Yu Tatsushima, intitulada Eu Não Posso Mais Ser Uma Noiva. Supostamente, a obra foi criada depois que a artista se tornou vítima de uma agressão sexual. O título se refere ao fato de que, segundo a tradição japonesa, mulheres que são estupradas frequentemente enfrentam dificuldades subsequentes com o casamento e a reputação devido à percepção de terem perdido a sua inocência. Bom, vamos balear todos esses filhos da puta, porque aconteceu coisas no Brasil ultimamente que dá vontade de sair atirando em um monte de gente por aí. Mas não podemos fazer isso. O que nos resta é proteger a nossa dignidade, né? E principalmente a dignidade das mulheres.
Então, eu acho que essa obra, Eu Não Posso Mais Ser Uma Noiva, tem um cunho além do inferno de Tomino. Eu acho que é o inferno de muitas mulheres por aí, né? De uma maneira, tipo, muito pesada de se dizer. Que o Tomino puxa pro inferno todo mundo que merece ser puxado pra lá. Bom, ficou um clima meio tenso, eu sei, me desculpa, pessoal. Me desculpa, mulheres do chat que estão aqui comigo e tiveram que ouvir eu falar sobre, não só as mulheres do chat, mas todas as mulheres que escutam esse podcast. Me desculpem por ter ouvido eu falar sobre essa pintura, mas eu acho não, ela retrata, né, pinturas, artes retratam momentos, momentos retratam histórias e essa questão do Japão, da tradição japonesa que mulheres estupradas enfrentam dificuldades por causa dessa reputação que no Brasil a gente tá em outro nível de discussão, mas lá a mulher perder a sua dignidade por ser estuprada, cara, esse retrato da noiva é pesado, pesado. Mas, mais uma vez, me desculpem e eu acho que é hora de encerrar o podcast por hoje. Pessoal, é isso. Fortalecem a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina. Não se esqueçam da meta de 50 comentários. Não se esqueçam da enquete sobre a lojinha. E não se esqueçam da enquete sobre as próximas creepypastas. Lembre-se, Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E apoia.se/terror na esquina. A gente se vê por aí e cuidado nas esquinas. Tchau!